do sepultamento da Marli Ferreira Paz, uma campista a morte aconteceu lá na capital. O sepultamento foi hoje à tarde no cemitério do Caju, em Campos dos Goitacazes. Granja Ferreira, inclusive, está lá em frente ao cemitério. Tem outras informações para a gente. Granja. Isso mesmo, Alexandre. O sepultamento, como você falou, aconteceu aqui no cemitério do Caju e reuniu a família e muitos amigos, né? Era natural de Campos, mas vivia na cidade do Rio de Janeiro. O velório ocorreu num bairro muito perto aqui do bairro do Caju, que é na Coroa. Aconteceu numa igreja, né, muito pertinho aqui no bairro da Coroa, e a gente está vendo as imagens aí do momento do sepultamento. O corpo da idosa que foi velado, então, na igreja do bairro da Coroa, e a Marli, ela era aposentada. E o filho, Rafael Paz Castro, de 34 anos, era filho único dela, né? Nós, inclusive, conversamos com alguns parentes da vítima e a gente vai trazer em sequência essas entrevistas. Começando primeiro com uma irmã, a Danielma. Ela explica pra gente um pouco como era a Marli no dia a dia. Acompanhe. Uma pessoa boa, prestativa. Marli era prestativa. Embora ela não poderia estar presente, mas de longe ela fazia as coisas, né? E eles tinham um amor, mãe e filho, muito grande. Ele é filho único? Sim. Agora ela em si, são muitos irmãos, não é isso? Nós éramos 18. 18 irmãos? Sim. Eu sou a caçula. Ela fez aniversário domingo e eu ontem. E a nossa mãe tem 2 anos, faleceu com 102 anos. E família unida? Um pouco. Aquela música muito unida, mas também muito... É nós, mas nós estamos juntos. Agora, é inevitável. Todos nós, principalmente a sociedade, ela tem os seus problemas mentais dos mais variados. No caso, o rapaz, ele já apresentava alguma coisa? Tinha tratamento? Eu era bipolar, né? E fazia tratamento também. Ele tem 2 metros de altura. Mas é um menino muito educado, né? Muito educado, muito amigo. Fazia amizade com todo mundo, né? No momento ele estava sem trabalhar devido ao grau da situação, né? E é muito dolorido falar a raiva, a dor e ter que entender. Porque eu vivo hoje com meu filho que tem esquizofrenia. Portanto, Alexandre, é muito complicado, faz um resumo, muitas pessoas, né? Várias famílias tendo os seus problemas, muita gente tem os seus problemas psicológicos e cada um tentando tratar da melhor forma possível. A gente percebeu, primeiro, uma família enorme, né? Uma matriarca com 102 anos que faleceu há 2 anos atrás. 18 irmãos pertencia a Marli. E, dentre esses 18 irmãos, a mais velha também conversou com a gente, a dona Arlete, falando que não tem raiva do sobrinho depois do que aconteceu. Vamos ver. E na hora que eu recebi essa daqui que me deu a notícia que ela mora em Araruama, eu não passei mal, porque ela ficou com medo que eu estava sozinha. Eu falei, não, minha filha, pode falar, eu tenho um Deus, ele é meu companheiro aqui. Pode falar que eu não passo mal. E ela, quando falou, eu senti, né, um pouco, eu fui para a janela chorar um pouco, logo chegou meu bisneto que mora comigo. E tudo tranquilo, até agora eu não passei mal, nem vou passar. Nós percebemos, conversando com alguns dos parentes, né, e dos amigos, que o Rafael ele já tinha, né, um histórico da bipolaridade, já são 5 anos de tratamento. Inclusive ele há pouco tempo se converteu a uma igreja evangélica, uma religião evangélica, e tinha, inclusive ele seguia fazendo, ele era DJ e estava algumas situações que ele estava abandonando, mas ainda em tratamento. Por último, nós conversamos com a sobrinha da vítima, né, a Viviane, que disse que a tia deixou um legado, uma lição para todos da família. Acompanhe. Minha tia, ela deixa um legado de que a gente não precisa pagar o mal com o mal, que a gente precisa orar pelos nossos inimigos e pedir a Deus que tenha misericórdia daquelas pessoas que nos julgam e falam mal de nós. Ela só tem o Rafael de filho, mas o legado você não deixa só para os seus filhos, você deixa para as pessoas que te conheceram, para a igreja, para a comunidade, para o trabalho, para os vizinhos. E é isso. Vamos carregar aquilo que ela deixou.
um resumo do que a gente acompanhou na tarde de hoje, né? Ao avaliar a mãe com 102 anos, 18 irmãos, quer dizer, a irmã mais velha viu cada um dos seus irmãos nascendo, não imaginava que poderia estar sepultando um deles no dia de hoje. E a Arlete, que vem de uma família de 18 irmãos, tinha um filho único e ele hoje é suspeito de ter tirado a vida dela, que não vai ter a oportunidade de chegar aos 102 anos como a mãe. Alexandre. Obrigado, Granja Ferreira. Parabéns aí pela exclusividade nas entrevistas com as irmãs e com a sobrinha. O Haroldo Lemos também, que te acompanhou nessa empreitada. Tá aí, gente. É difícil, né? É difícil a gente assimilar, a gente fazer julgamentos quando a gente não está vestindo a camisa da família. Mas a verdade é que parece notícia repetida. Só parece. Porque em menos de um mês, este é o segundo caso de mãe assassinada pelo filho. Casos que tiveram grande repercussão, mas as motivações são completamente diferentes. Eu estou me referindo ao estudante de medicina que atropelou e matou a mãe em Campos dos Goytacazes. Esse outro, lá na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, filho com problemas mentais, enfim, são dois pesos, medidas completamente diferentes, mas é para você de casa fazer um julgamento, tá? O que está acontecendo com a instituição família? Vamos acompanhar esses dois casos. Marli tinha acabado de completar 63 anos e morava com um único filho em um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Rafael Paes Castro, de 34 anos, foi preso em flagrante. Estas imagens mostram o momento em que ele é conduzido pelos policiais até uma das viaturas. Rafael já passou pela audiência de custódia e a justiça manteve a prisão do suspeito. A Delegacia de Homicídios da capital continua na investigação do assassinato da mãe dele. E os agentes vão pedir o exame de sanidade mental, já que, segundo testemunhas, Rafael sofre de transtornos psicológicos. Este advogado explica como funciona a investigação nestes casos. Em relação à alegação de surto psicótico, quando isso ocorre no transcurso de uma investigação ou de um processo judicial, o expediente correto é ingressar com incidente de insanidade mental. E isso vai levar a uma perícia. Se for comprovado que ele possui uma insanidade mental ou estava em surto psicótico, outro caminho de investigação deve ser adotado, avaliando-se internação compulsória, avaliando se ele teve ou não o dolo específico de matar, ou se ele estava sob esse surto e não teria de fato a intenção de matar. É uma investigação bem complexa e bem complicada. Vizinhos contaram aos investigadores que mãe e filho eram muito apegados. No dia do crime, testemunhas ouviram gritos durante a madrugada e quando a polícia chegou no apartamento, Marli já estava sem vida. A causa da morte está sendo investigada. Segundo a Polícia Civil, o filho, que já atuou como DJ, apresentava sinais de confusão mental quando foi abordado. O perfil do suposto autor do fato é muito importante. A prova testemunhal, nesse momento, que ateste fatos pretéritos, vai ajudar no convencimento e no indiciamento pela autoridade policial e até no titular da ação penal, que é o Ministério Público. Mas, eu reforço, nesse caso específico de suposto surto psicótico ou suposta insanidade mental, o expediente correto é ingressar com o incidente de insanidade mental, levá-lo a uma perícia médica para que se ateste se ele estava em sã consciência ou não durante a prática do crime. Marli havia programado um churrasco com familiares e amigos e muitos dos convidados só souberam da morte da aniversariante quando chegaram para a festa. Fiquei pasmo quando soube que o menino enforcou a mãe. Eu fiquei perplexo com isso. Tem um churrasco da mãe, já está tudo programado. Quer dizer, não teve churrasco mais. Teve essa tragédia aí no condomínio Bora Bora. Em menos de um mês, este é o segundo caso de mãe assassinada pelo filho que teve grande repercussão. Na noite do dia 28 de outubro, Carlos Eduardo Aquino atropelou e matou a própria mãe em uma das avenidas mais movimentadas de Campos, no norte fluminense. Eliana Lima Tavares, de 59 anos, não teve chance de sobreviver à colisão. A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio.
câmeras de segurança ajudaram os agentes a refazer o trajeto que o estudante de medicina fez no dia do crime. Cadu continua preso no sistema prisional do estado do Rio. Este psicólogo ressalta os casos em que as pessoas podem desenvolver alterações no quadro mental. Em princípio, é preciso considerar que todo indivíduo está sujeito a desenvolver um quadro psicótico, que é a alteração temporária do estado mental, que é a confusão, a perturbação mental, a perda do senso crítico da realidade, que acarreta alucinações, delírios, agressividade e, nesse sentido, está bem ligado a transtornos mentais como bipolaridade, depressão. Olha, nunca a figura do profissional de psicologia, de psiquiatria esteve tão necessária na vida do ser humano, né? Hoje a situação está tudo muito confusa, precisa a gente buscar o nosso equilíbrio, nossa meta ali na frente, senão as coisas desandam, né? E acabam fazendo coisas fora da rotina.